Olá, meu nome é Marilene Silva, sou professora de língua portuguesa para concurso desde 1996. Veja bem, nós vamos começar nossos trabalhos e o nosso curso para o próximo concurso do INSS. Eu preparei um material baseado em CESP e outras instituições de múltipla escolha. Por quê? Mesmo na aula presencial, eu sempre faço esse comentário. Para quem conhece a prova CESP, deve perceber, já sabe claramente que é uma prova diferenciada, tem características próprias do mercado, ela difere de todas as outras. Então, eu tenho a seguinte premissa. Quem já fez prova de outras instituições não está preparado para fazer uma prova elaborada pela CESP ou UNB. Quem faz prova CESP está preparado para qualquer uma outra instituição. É uma prova inteligente, eles trabalham com pegadinhas, armadilhas, manhas e artimanhas, principalmente com a capacidade de concentração do candidato. Aí nós vamos trabalhar questões de múltipla escolha, que servem para você aprender o conteúdo e explorar toda a sua capacidade e o seu conhecimento, e questões CESP, para que você entenda como a instituição cobra cada assunto e você vai perceber a diferença entre ela e as outras instituições. Primeiro passo. Tudo que nós vamos discutir durante as nossas aulas é o que você aprendeu da quarta série hoje do ensino fundamental até o terceiro ano, até a oitava série antigamente, agora nono ano, do ensino médio e do ensino fundamental e primeiro, segundo e terceiro ano, que era segundo grau e que agora é ensino médio, você só revisava tudo o que havia aprendido. Significa o quê, Marilene? Não existe português para nível superior. Tudo que é cobrado no edital, se você perceber, nível médio e superior tem o mesmo conteúdo. Significa que a sua gramática se esgota hoje no nono ano, antes na oitava série, que equivalem à mesma coisa. Eu preciso que você resgate esse seu ensino médio, ensino fundamental, do seu HD aí, da sua mente. Revisando alguns conteúdos que você tenha mais dificuldade, a parte de morfologia, principalmente morfologia, porque 9 são as classes gramaticais. Ainda dentro de cada uma delas, ou da maioria, você tem as subdivisões. Exemplo, na parte de pronome, você tem 7 tipos de pronomes. Pronomes pessoais, interrogativos, relativos, possessivos, demonstrativos, pronome de tratamento e pronome indefinido. Aí, nesse momento, quando eu estiver comentando durante as aulas, porque o pronome indefinido na linha tal do texto ou na sua questão da prova, você precisa saber identificar quem é o pronome ali na frase. Nem sempre a questão vem negritando, sublinhando, colocando em itálico. Cabe ao candidato saber. Então, qual é a dica que eu dou, já que a partir de agora estamos estabelecendo uma parceria? Que tipo de parceria? Estudo. Eu ofereço a você o conteúdo, esclarecer suas dúvidas, deixá-lo apto a fazer uma excelente prova e você faz a sua parte. Qual é a sua parte? Estudando, fazendo questões, se empenhando para ter um bom desempenho. Porque se você quiser conhecer seu concorrente, é só olhar para o espelho que ele estará lá. Aquela pessoa refletida no espelho vai te ajudar, vai derrubar você ou levar você à ascensão. Então, precisa determinação, foco e estudo. É cair num lugar comum dizer que num concurso hoje tem que ter estudo. Infelizmente, o mercado está ficando cada vez mais apertado. Eu também estou servidora há 10 anos, vai fazer agora em setembro. E na época que eu fiz o meu concurso, não tem o grau de dificuldade do de hoje. Talvez hoje, com o tempo que eu tenho muito pouco para estudar, eu teria que parar muita coisa do que eu faço, ou então destinar um bom tempo, mesmo que eu não tenha inventar, para estudar, porque a quantidade de pessoas concorrendo à mesma vaga é infinitamente maior do que a quando eu fiz o concurso há 10 anos. Então, você tem que perceber o quê?
precisa estabelecer uma rotina de estudo. Ah, eu preciso estudar 10, 9, 8 tantas horas? Não. Você tem que estudar o suficiente para perceber que aquelas horas que você está utilizando e não gastando nem perdendo no seu estudo, já que é um investimento, está tendo proveito. Você está realmente aproveitando. Não adianta eu estudar 4, 5, 6, 7, 8 horas, se ao final daquelas horas, nas últimas horas, eu não estou assimilando nada, estou cansado, com sono, etc. Eu tenho que estabelecer uma rotina de estudo. Se hoje eu conseguir estudar 2, perfeito. Amanhã 1, meia hora, etc. O que eu não posso é deixar passar o tempo que eu tenha livre, ou se eu não tenho, naquele dia que eu conseguir inventar um tempo, deixar de estudar para fazer uma outra atividade. Eu vou fazer um investimento depois que você se tornar servidor público, aí sim você vai ter tempo para fazer suas coisas fora o horário de trabalho, é óbvio, né? Então, questões. Se teve dúvida em relação a algum assunto, o material também será disponibilizado na área do aluno em PDF, a parte teórica, para que você leia, revise, estude, indicações de gramática. As gramáticas de 2008 para cá já estão atualizadas de acordo com a nova ortografia, que agora não tem mais nova nem velha, é uma só. E todas essas informações estarão ao longo das nossas aulas. O que é que mudou, o que é que não mudou, como vai ser cobrado, o que é cobrado, o que é que você tem que fazer a partir de agora, já que desde 2016 a nova ortografia entrou em vigor e deixou de ser nova e agora ela já passou a ser única. Até 2016 eram aceitas 2 formas, a partir de 2016 só se aceita uma. Então, quando ele fala assinale a alternativa em que a acentuação está de acordo com a norma culta, é a de agora e acabou. Não existe mais a possibilidade. Então, não se usa mais trema, o acento do ditongo decrescente na penúltima sílaba não se usa mais, etc. Então, você tem tudo que você precisa, todas as ferramentas para fazer uma excelente prova. No dia é pedir a Deus tranquilidade, bom senso e atenção para pôr em prática tudo que você estudou. Sem estudar, eu não acredito em milagres, a menos que você seja um médium muito bem quisto, tá? No conceito espiritual, para psicografar a prova. Então, ou estuda, só tem letra A ou letra B. No edital, muitas vezes, vem algumas informações que o candidato fica meio confuso e não sabe decifrar ou definir exatamente o que cai. Vamos ver aqui na nossa tabela, no nosso quadro, como entender, como traduzir o seu edital. Vamos ver aqui no nosso quadro. Na parte semântica, que diz respeito ao sentido, ou seja, clareza, coesão e coerência. Então, quando ele fala em semântica, está falando exatamente na parte de interpretação. Só vale as ideias que estão sendo colocadas naquele momento. E na nossa primeira aula eu faço essa definição clara de semântica, morfologia e sintaxe, porque se sua prova for CESP, é a instituição que primeiro colocou, foi a instituição que primeiro colocou essa distinção entre os 3 elementos. Desde o enunciado, deixa claro para você se a cobrança é semântica, morfológica ou sintática. Então, a definição desses 3 tópicos, que envolve a gramática como um todo, é imprescindível para entender o enunciado e assim ter um bom aproveitamento nas questões. Na parte semântica, ele sempre coloca interpretação de texto ou intelecção textual, informação literais, quer dizer, aquilo que exatamente está escrito, ou inferências possíveis. Inferências em que sentido? Quando eu digo de acordo com o texto, é aquilo que está no texto, eu não posso fugir dele.
As inferências do texto significa o quê? É aquele chamado por falar nisso, na linguagem oral. Por falar nisso, eu lembrei de outra coisa que tem a ver com aquela informação. Então, infere-se do texto, quer dizer, o que o texto diz ou sugere, o que está subentendido, o que está implícito nas informações do texto. Basicamente, o texto vale ali como um pano de fundo. A partir daquele texto, você pode subentender várias informações. Então, inferências quer dizer, a partir do texto, o que é que você pode subentender? O que está implicitamente dito e não exatamente escrito. Vamos continuar? Ponto de vista do autor, ou seja, mesmo que você domine o conteúdo, mas na verdade o autor quis passar aquela informação, ou ele subverteu os fatos, quis dizer uma coisa diferente do senso comum. Significação contextual de palavras e expressões. Você vai aprender ao longo do curso que em português palavra não é nada. Tudo depende do contexto. A semântica dela naquele contexto, às vezes ela está preposição, ela está verbo, está pronome, está isso, está aquilo. As palavras em português não são. Elas podem estar, dependendo do contexto. Relação entre as ideias e recurso de coesão. A questão as ideias são coesas, elas têm relações lógicas entre si, elas são coerentes. Tudo isso está no mundo da semântica. Como eu falei no início, às vezes vem interpretação de texto ou intelecção textual, significa a mesma coisa. Continuando. No que diz respeito à morfologia ou valor morfológico de um termo, classes de palavras. Aí vem as 9 que eu falei, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio. De pronomes você tem 7 grupos. Os advérbios, eu tenho vários advérbios: tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, etc. As conjunções, que é o nosso primeiro assunto teórico, né? Adverbiais, conjunções coordenativas, aí você tem causal, condicional, proporcional, final, etc. Interjeições, que é uma classe que eu considero, posso dizer que se dependesse de mim, interjeição seria uma figura de linguagem e não uma classe gramatical. Você tem as conceituações e as classificações. Flexões e empregos, aí entra concordância nominal, concordância verbal, regência nominal e verbal, para você identificar. Se eu disser assim, ó, até Rita fez a prova. Aí numa prova perguntava: essa palavra até pode ser substituída sem nenhum prejuízo para a correção gramatical e a semântica textual pela palavra mesmo. E ambas teriam o mesmo valor morfológico. Aí se eu te disser, mesmo Rita fez a prova, tem o mesmo sentido de até Rita fez a prova. Semanticamente daria a ideia de inclusão. Morfologicamente, eu sei que esse até está no grupo das preposições. A, de, em, com, contra, até, perante e várias outras. Se eu coloco o mesmo no lugar do até, ela assume essa característica semântica, que é a parte do sentido, e morfológica, que é a classe gramatical. Então, esse mesmo daqui vai ter o mesmo valor morfológico do até. Ambas estarão preposição. É o chamado acidente morfológico. Aprender a identificar as palavras não pelo que elas apresentam graficamente, mas sim de acordo com o contexto, qual a participação dela dentro daquele contexto. Você vai aprender a identificar o acidente morfológico. É uma palavra atuando em lugar de outra. Já fazemos isso na linguagem oral, também
você dá nome a essa palavra, a classe gramatical a que ela está representando. Então, é aprender a reconhecer dentro do contexto qual o papel daquela palavra e não analisar a palavra pela grafia. Vamos continuar? E a parte sintática, aí vem sintaxe de função, a estrutura da oração e do período, que você tem sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto, agente da passiva, a função sintática de um modo geral, período simples ou composto, quando você tem subordinadas, coordenadas, e tem a parte de sintaxe em relação à correção gramatical. Quando ele fala sintaticamente correto, a concordância verbal está correta, o verbo está de acordo com o sujeito, concordância nominal, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Essa parte também diz respeito à sintaxe. A regência do verbo, se tem preposição, se não tem, de acordo com a transitividade. Todos estes elementos estarão no nosso curso. Eles são contemplados, conteúdo, questões, explicações, você vai assistir nas aulas. Uso da crase, colocação dos pronomes, pontuação, a vírgula, às vezes a vírgula mudando o sentido, a vírgula alterando a função dos termos. E se no edital tiver correspondência oficial, no seu edital sair a parte de correspondência oficial, vocês também terão esse conteúdo no nosso curso disponibilizado em forma de aulas para vocês. Qual é a dica que eu dou a partir de agora? Você firmou conosco um contrato. Você pagou pelo curso, vai também fazer a sua parte, que é estudar, fazer questões, resumos. Quanto mais questões você faz, mais preparado você estará para fazer a sua prova e se tornar um servidor do INSS. Eu tenho certeza que você não terá problemas, já que português tem sido hoje o diferencial nas provas de concurso. Boa parte dos concursos tem usado a prova de português para fazer a diferença, a seleção. Veja a quantidade de questões. Vou dar um exemplo. No concurso da Assembleia que tivemos recentemente, eram 50 questões de conhecimentos gerais, 30 de língua portuguesa. A última prova da Polícia Rodoviária Federal tinha 18 questões de legislação de trânsito, 26 de língua portuguesa. Então, você percebe que tem essa diferença. E se houver redação no seu concurso, melhor ainda para você ficar bem atento aos aspectos gramaticais que você vai aprender para fazer a prova objetiva, para usá-los no seu texto escrito. Terá a oportunidade de fazer questões de várias disciplinas e também pontuar e questões, muitas questões no estilo CESP de C. É aquela questão traiçoeira, maldosa, capciosa, que o candidato, quando faz questões CESP, está preparado para qualquer coisa. É aquela preparação para guerra com qualquer inimigo. Na verdade, quando você faz uma questão CESP, você aprende a ficar mais atento, tem a leva do conteúdo que é cobrada a miúde, então não dá para levar manhas, artimanhas e macetes nesse dia. É uma prova que a maioria dos editais, eu posso dizer quase sua totalidade, ele traz na informação em relação à avaliação, que uma errada anula uma certa, então não vale a pena arriscar, chutar, inventar essa ou aquela manha ou artimanha ou macete daqui ou dali, porque cada erro seu será penalizado e cobrado, eliminando de você uma questão que porventura tenha acertado. Então, uma errada anula uma certa. Qual o recurso que você pode utilizar, se assim tiver no seu edital, é óbvio, em vez de arriscar, deixar em branco. Então, você tem uma quantidade de questões, 120. Se você deixar até 15 ou 17 ou 18 ou até 20 sem responder, é melhor do que tentar. E se eu erro 20, eu perco 40. Perco as 20 que eu errei, mais 20 que eu acertei.
Então, não vale a pena arriscar. Outro detalhe, eu às vezes indico ao candidato que abra nos sites que tem de provas ou na própria instituição CESP, UNB, no próprio site, abra a prova e o gabarito. Só leia as questões corretas, porque é uma chance de você aprender o conteúdo. É aquela instituição bem técnica e academicista. Utiliza-se a vírgula na linha tal do texto para marcar um aposto isolado, isolar o adjunto adverbial deslocado, etc. Então, quando eu sei que aquela alternativa é verdadeira, eu tenho a chance de aprender aquele conteúdo. É como se ela abrisse a gramática, tirasse trechos dela, que seria a justificativa, e você tem a chance de aprender naquele momento aquele conteúdo. Ela diz por que a palavra está acentuada, porque é uma proparoxítona, uma paroxítona terminada em tom crescente, etc. Quando você vai analisar aquela resposta correta, por que eu estou pedindo para você olhar as corretas? Porque quando a questão está errada e que você não tem a explicação dela ou não tem certeza, acaba um pouco te confundindo ou ficando com aquela pulguinha atrás da orelha. Porém, todas as questões que estão disponibilizadas nas nossas aulas, eu corrijo e comento o porquê de estar certo, o porquê de estar errada, para que você explore muito mais o conteúdo, revise. Então, se for de múltipla escolha, eu falo cada uma das letras, por que a letra A está errada, B, C, D, E. Quando só tem uma errada, por que as outras estão verdadeiras? Para que você tenha conteúdo suficiente para, na hora da prova, ter esse mesmo discernimento. Tenho certeza que a partir dessas aulas, a prova de português jamais será a mesma para você. O resultado será satisfatório, com fé em Deus. Muito obrigada e espero que vocês aproveitem bastante as aulas. Caso venha a ter dúvidas, o curso disponibiliza um tutorial a partir do qual você coloca a sua dúvida e eu respondo assim que eu recebê-las, às vezes não de bate-pronto, porque o professor dá aula em vários lugares, está sempre gravando, não sei o quê, mas eu respondo todas as dúvidas. Escreva a dúvida direitinho, ou então você copia e cola, se assim tiver oportunidade, que você receberá a sua resposta. Bons estudos e vamos nos preparar. Já pode passar o terninho, o paletó do dia da posse. Obrigada e boa sorte.